E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou o Julinho, bem-vindos ao All Star Comics e hoje Batman Nightfall Omnibus, volumes 1, 2 e 3, né? Vamos dar uma conferida aqui, pessoal, nesses três Omnibus da Queda do Morcego, né? E bem, pessoal, não vou delongar demais na análise dos Omnibus, não, é só para a gente dar uma conferida rápida mesmo neles aqui. Vou falar um pouquinho só sobre a publicação da Panini, em comparação com o Omnibus, né? Coisas que eu já falei durante os vídeos ali, né? Mas foram tantos vídeos, né, cara? Eu vou tentar meio que resumir, né, os pontos positivos e negativos aí, cara, e são muitos negativos que a Panini cometeu aí ao longo dos 20 volumes aí da Queda do Morcego. Mas bem, vamos lá então. Tá aí a capa do Kelly Jones aqui pro volume 1, né? Ele fez capas para cada um dos três volumes, né? Então, artes inéditas que vieram, né, nos extras aí da saga do Batman pela Panini. Eita. A Lois Lane tá que tá aqui, chamando para brincar. Bom, pessoal, continuando aqui. A capa da edição é a mesma, né? Da sobrecapa. Não teve mudança nisso daí. Só a remoção dos textos mesmo. Podem ver que é uma capa dupla bem legal. Né? Aqui a gente vê alguns dos vilões. O Azrael aparecendo aqui. Um detalhe muito legal. Robin. Né? Alguns cartazes de procurado. O Pinguim. Bem pequenininho ali embaixo, cara. Um detalhe bem legal aqui. O Omnibus, pessoal, é a mesma arte, né? Acho até que eles poderiam ter feito alguma coisa diferente aqui, né? Só para dar uma diferenciadazinha. Mas é isso aí. A lombada. Não tinha colocado aqui para a gente dar um confere, não. É essa daqui. Simplesmente pegando a arte mesmo. Aguardo, né? Que a gente já viu o Azrael Batman. E do lado de cá o Batman mesmo. Aquela abertura mais cuidadosa, porque já tem um certo tempo que eu abri ele a última vez, né, pessoal? Para evitar danificar a coluna do Omnibus. E não só de Omnibus, mas de edições, né, capa dura em geral, que tenham a lombada não, a coluna, né, meio que móvel ali, né, separada da capa dura. É bom fazer esse tipo de coisa antes. E aqui já parei aqui durante a fuga do Arkham, né, perpetrada pelo Bane. Bem, pessoal, é um caminho bem longo, né, até o momento em que o Bane quebra o Batman. O Omnibus em si, pessoal, ele começa com a vingança de Bane, né, diferente da Panini. E aqui só derrota. só derrota, pessoal. Né, aqui os autores e criadores do Homem Morcego. Introdução aqui do Doug Moench, em janeiro de 2017, feita para o Omnibus. Essas introduções, né, pós-fácil, se eu não me engano, a Panini publicou todos, né, durante essas 20 edições ali, ela veio publicando eles, pessoal. E aqui é a Vingança de Bane, né, a DC já começou o Omnibus com ela, né, ela na verdade é uma história que vem um pouco mais para frente, mas a DC optou por começar com ela, enquanto que a Panini
deu uma paninada, né? Uma paninice lá, cara. E ela deixou o Bane aparecer antes, numa outra história, né? Então, assim, ela tinha a oportunidade de publicar, igual tá no Omnibus aqui, que é uma maneira, assim, de certa forma, mais impactante, né? Não é a cronologia original de publicação, mas é uma maneira interessante de começar o Omnibus, né? Já apresentando o vilão. Ou ela poderia ter publicado na ordem correta, né? Que aí também a primeira aparição do Ben seria aqui. Mas não, ela publicou uma outra história lá, em que o Jim Paul veste o uniforme do Batman lá, porque o Tim pede, o Tim Drake, né, pede para ele vestir. Ainda não era nem para ele, né? O Bruce ainda não tinha nem pedido para ele se tornar o Batman nem nada, né? Que era do morcego, ainda estava em andamento ainda, o Bruce estava na ativa. E o Ben acaba lutando com o Crocodilo, a primeira luta dos dois. E o Jamie Paul aparece lá também, né, como o Batman. Então, assim, apresenta o Bane de uma maneira, assim, sem graça pra caramba, né? Vacilo total. E depois que vai apresentar a Vingança de Bane, sabe? Então, um vacilo gigantesco da Panini, né, nessa edição, nessa republicação da Queda do Morcego. Esse aí já foi um dos grandes vacilos. Acho que foi o primeiro grande vacilo, foi esse daí. E aqui começa a sequência de histórias em que a gente vai ver o Bruce ficando cada vez mais cansado e debilitado. Né? O Bane, né, se aproveita, tira vantagem disso, vai enfraquecer o Cavaleiro das Trevas cada vez mais. O menino general aqui tá perto desse menino voltar das caras, viu, pessoal? Só que a Panini não tá publicando as histórias do Robin. Então, assim, né, provavelmente não vai aparecer na saga do Batman. Mas se a Panini estivesse publicando as histórias do Robin, se eu não me engano, já tá próximo desse moleque das caras de novo. Deixa eu ver. Se eu não me engano, é aqui. Foi essa história aqui em que a Panini publicou a primeira aparição do Bane. Não estou muito certo se é essa ou se é uma outra. Eu achei outra. É essa daqui. A Panini acabou publicando essa história aqui antes da Vingança de Bane. E, cara, vacilo total. Né? Podia ter começado com a Vingança de Bane já, ou não, poderia ter publicado as histórias normais, depois publicado a Vingança de Bane, depois ia chegar nessa história ainda, pessoal. Então, assim, né, muito vacilo aí nesse sentido. Aqui a segunda vez que o Bane bate de frente com o Crocodilo. História muito boa, cara. Batman cada vez mais detonado. Salvamento dramático aqui que o Batman faz do prefeito. Cara, que história magnífica, velho. Que sequência essa daqui, cara. E aqui finalmente chegou, né? Na página 617 do Omnibus, Batman 497. Quando o Bane literalmente quebra o morcego, pessoal. Dá uma mostrada aqui no final do ônibus. Não, antes, né?
Vamos dar uma conferida aqui. Essa edição é um pouco maior. Batman 500. Primeira versão do uniforme do Jim Paul. Cara, muito irado, cara. Realmente uma armadura de cavaleiro, né? Eu já expliquei nos outros vídeos lá, falando sobre a queda do morcego, a diferença, né, no título lá fora, que é tudo relacionado a cavaleiro, né, Nightfall, e aqui no Brasil tudo relacionado a morcego, né, a queda do morcego. Né? Aí, por exemplo, vem a Cruzada, né? Cruzada tem tudo a ver com cavaleiro também, né? Night Quest. Depois Night's End, né? Fim do cavaleiro. Isso aqui é um extra que mostra como que o Bane... antes tem esse pós-fácil aqui do Chuck Dixon. Esse extra aqui do Bane invadindo a mansão. Foi publicado muito posteriormente isso daqui. Então, assim, tudo relacionado a cavaleiro nos títulos da queda do morcego lá fora, enquanto que aqui no Brasil foi tudo focado em morcego, né? O retorno do morcego, a cruzada do morcego, como a Panini publicou, né? Esses detalhes aí, assim. A Panini chegou a publicar isso aqui, ó. Eu tenho essa edição, inclusive. Né? Na época a Panini publicou caro pra caramba na época. Se eu não me engano, era um encadernado assim, velho. Pra época era uns 20 reais, mas, cara, era dinheiro demais. Sem brincadeira. E, cara, foi uma decepção, velho, porque cortava, velho, mas cortava muito da queda do morcego. Cortava demais, cara. Se eu não me engano, isso aqui seria uma coleção de, acho que de 7 edições, né? Acabou sendo uma coleção depois de 7 edições. E eu acho que é igual a versão que a Eagle Moss publicou, não estou muito certo aqui agora. Mas corta até demais, cara. Definitivamente não vale a pena ler a Queda do Morcego por essa coleção. Sem brincadeira, não compensa. Continuando aí com o volume 2. Naquela coleção de 7 volumes, né? Eu acho que não vale a pena. Aquela versão que a Panini publicou de 3 volumes é bem mais completa que essa de 7. Mas ainda falta coisa demais, cara. Né? Para se comparar, né? Os 3 ônibus juntos aqui contra as 3 edições que a Panini publicou antes, se eu não me engano, dá uma diferença aí de 500, 600 páginas, né? de história. Então, só por aí a gente já vê, né, cara, a quantidade de material que fica de fora, né? Mas bem, vamos continuar. Tá aí a Nightfall volume 2, cara. Aí já o Jim Paul na capa. E a capa é essa, pessoal. Aqui já bem focado nos personagens que aparecem nas histórias do Jim Paul. A gente vê lá no alto o Falcão, né? O Talhão aqui embaixo. Os 2 caras de barro, cara de barro número 3 e número 4. Os gêmeos lá do gatilho. Senhor Frio. Mulher Gato. Esse cara de armadura ali que eu acabei esquecendo o nome dele. Deu um branco aqui agora. O nome da história era Codinome, alguma coisa. Mas enfim, deixa pra lá. E a lombada tá aqui no centro, pessoal. É isso aqui, ó. Basicamente, é isso aqui. Aqui o Omnibus, mesma coisa. No primeiro volume.
em todos os três, né? A capa dura repete a arte da sobrecapa. E aqui a guarda, né? A gente já vê o Jane Paul com a armadura bem atualizada aqui. Do lado de cá, o voo do morcego ainda com a capa, né, de tecido ainda. E aqui só o cavaleiro de armadura pesada, brutal. Scott Peterson fazendo a introdução aqui no volume 2. Aqui, pessoal, né, vai dando aquela continuidade, né, que já tá na época da cruzada. Né, aqui, ó, Night Quest The Crusade. Jornada do Cavaleiro, a Cruzada. Aqui a elipse, aqui o símbolo já do Jane Paul. Robin dando a vida aqui para não morrer. Ah, cara. Engraçado é que ficar olhando a edição assim dá vontade de ler de novo, cara. Se eu já não estivesse com outros materiais para ler, viu, cara? Eu vou falar que você que era bem capaz até de eu ler de verdade, tá? Aqui é o cara da armadura, é o Mecros, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu acho o nome da... Aqui, ó. Codename Mecros. Exatamente. Os gêmeos do gatilho. História legal pra caramba. História do Senhor Frio. Casos Frios. Aqui é quando o Coringa tenta filmar a morte do Batman. Só que o Jane Paul não estava colaborando muito, não, como ator principal. Cara, esse título aqui, né, se eu não me engano, em português ficou Machanáticos, alguma coisa, cara. Ficou interessante pra caramba, velho. A forma como o cara, como tradutor e adaptador traduziu esse texto aqui, cara. Sabe, durante a queda do morcego teve vários erros ali de adaptação, né? Ou, no mínimo, coisas duvidosas ali. Mas isso dali, cara, ele fez de forma magnífica, velho. A forma como ele adaptou pro português. Aqui tem esse cara, acabei esquecendo o nome dele, Balístico. E tá meio longe ainda dele reaparecer. Pelo que eu me lembro, ele reaparece ali durante, né, a estrada para a Terra de Ninguém, né, que é o período de histórias ali após terremoto e antes do início da Terra de Ninguém propriamente dito. Demais. Isso aqui chega na época do Matador, que o Jane Paul já estava bem perturbado ali pelas visões causadas pelo sistema, da Ordem de São Dumas. Ele acaba deixando uma pessoa morrer,
né? E acabou bem que 2 morreram, né? O próprio Matador acaba morrendo também, né? Porque ele acaba abandonando o Matador lá, o Matador acaba morrendo meio que por conta, quase que por conta própria, né? Não que ele tivesse a obrigação de salvar o Matador, né? Mas enfim, o Bruce salvaria, né? É, e acaba também que a vítima do Matador, que estava presa, acabou morrendo também, porque ele não investigou o caso, né? Focou 100% em caçar o Matadouro e acabou deixando de lado o resgate do primo dele, né? E aqui já está a busca, já dá seguimento aqui nas histórias aqui, né? O que para nós seria, né? O que para nós é a busca, né? Aqui é a jornada do cavaleiro, The Search, né? Para nós, antes era a cruzada, né? Do Jim Paul é a cruzada e do Bruce é a busca, né? Mas como acabou virando uma confusão com as nossas traduções e adaptações do título, né? Fica a busca e a cruzada, basicamente. Ou a procura, né? Poderia ser também, já que ele está literalmente procurando a Shondra e o pai do Tim. Vamos ver o que tem de extras nessa daqui. Pós-fácil do Alan Grant. Mais algumas capas. Tem aqui variantes, posters. Pôster do Joe Quesada. Aqui o Falcão e a Coelhinha. E aqui o volume 3, pessoal. Tá aí o Bruce derrotando o Jim Paul, né? Apesar de que na história não é muito bem assim que acontece, né? Se fosse só na questão física, eu acho que não ia dar muito certo. Mas o Bruce consegue encontrar uma saída lá para poder fazer o Jim Paul enxergar quem realmente é o Batman, né? E o que estava acontecendo. E aqui está a capa completa aqui do terceiro volume. A lombada seria basicamente isso daqui. Com asa noturna. E é basicamente o que a gente vê ali no confronto final, né? Batman, Asa Noturna e Robin, né? A Batcaverna, a Mulher Gato também tem uma participação. E que aguarda, né? Que a gente vê o Batman. E do lado de cá o Jim Paul com a última versão da armadura, em vermelho. E bem, pessoal, aqui já é o retorno do morcego, praticamente. Esse desenho aqui do Jim Balent, cara, eu acho magnífico. E bem, pessoal, né, fazer um balanço aqui da publicação da Panini, dos ônibus também. Tanto no ônibus quanto na edição da Panini, falta material que eu considero importante. 2 histórias que eu acho que não poderiam faltar. Uma é a Loucos Além das Águas. É uma história desenhada pelo Tim Sale, que mostra o pessoal do Asilo Arkham, né, que foi transferido para Blackgate, e mostra eles interagindo ali com os criminosos. Rola até um jogo de beisebol entre eles lá, cara. É meio comédia, mas é um trem meio humor negro assim também, sabe? Meio diferenciadão. Introdução do Jordan Gorfinkel. Mas essa história ela foi publicada num especial do Tim Sale. Ainda assim, eu acho que
tanto no Omnibus quanto nas edições da Panini, essa história deveria estar inclusa. Na da Panini, então, nem se fala, porque a Panini tem liberdade para colocar o que ela quiser ali, basicamente. Ela colocou até o que não precisava, né? Colocou um monte de história aí para atrasar, né? Colocou uma origem da Batgirl, que foi publicada lá em 1989, sei lá, 88, alguma coisa assim. Então, assim, a Panini podia ter feito essa saga do Batman, que era essa segunda temporada aí, que era do Morcego, ter feito a republicação perfeita, cara, sem faltar nada. Mas não, publicou trem que não precisava e coisa que precisava ela não publicou. Agora, a outra história, que essa daí realmente, cara, não poderia faltar nem no Omnibus e nem na saga do Batman, é o prelúdio do Filho Pródigo, que é uma história do Robin que mostra duas caras narrando o ódio que ele tem do Robin, sabe, para a gente compreender melhor essa história. Não tem nem no Omnibus e nem na edição da Panini, né? Mas é aquela, Panini fica publicando coisa que não precisa. Por que não publicou uma história que faria sentido ser publicado, né? Material completinho, né? Então, assim, Panini vacilou ali na ordem de algumas histórias, principalmente ali na apresentação do bem, vacilou por colocar material desnecessário, né, que não tem absolutamente nada a ver com a queda do morcego, né, e deixar de publicar material que faria sentido estar aqui, né, ficaria bem completinho ali, cara, ficaria demais isso daqui. Então, tem esses vacilos aí, poderia ter sido a versão perfeita, né, a republicação perfeita da queda do morcego, que não foi, né, por conta de algumas decisões ali bem bizarras da Panini, cara. Demais isso daqui. O restante, pessoal, né, segue, né, com o review que eu fiz ali, o último review, né, da queda do morcego, mostrando as edições 55 e 56. Bem, pessoal, basicamente é isso. Fazer só uma comparação aqui de colorização, né? Só poder ver a diferença aqui das páginas do Omnibus para as páginas das edições da Panini. Antes, só mostrar isso aqui, eu tinha citado lá no último vídeo lá da queda do morcego, falado sobre essa história, questão da tradução e adaptação, e eu acabei lembrando o que era. Né? O nome desse vilão aqui, né, Darth Rider, né, Cavaleiro Negro, né? Então, várias vezes ele fala as coisas aqui, ele narra as coisas aqui nessa história e ele fala a respeito de uma cavalgada, né, ride, né, usa o termo ride. Né? E o único vacilo que deu, né, nem grandes coisas não, é que durante um momento ele cita cavalgada sombria, né? Ele fala, vai ser o fim desta cavalgada sombria, alguma coisa assim. E acabou sendo traduzido como o fim deste cavaleiro sombrio, né? Esse cavaleiro negro, alguma coisa desse tipo, né? Acho que na hora lá o cara acabou confundindo o ride com o rider, né? Que seria cavalgada e cavaleiro, né? Ride, no caso aí, serve para pilotar, cavalgar, né? O rider, né, no caso, né? Seria tipo o piloto, o jockey, entendeu? Então acho que na hora ele acabou dando uma confundida nisso aí, trocou cavalgada pelo cavaleiro, mas nem é grandes coisas não. E aqui, pessoal, comparação, para a gente ter uma ideia, cara, a maior diferença fica, né, no tom das cores, né, o papel do ônibus, as cores ficam muito mais vívidas, né? Vocês devem estar vendo no vídeo aí, tá até melhor, né? Porque a câmera dá uma embelezada aqui. Mas no olho real aqui, cara, né, as páginas da Panini são muito mais foscas, né? O preto, por exemplo, ali, cara, não, cara, da Panini aqui é cinza, perto do ônibus. Aqui dá para dar uma
conferida, mas sinceramente, aqui pela câmera, né, pelo que eu estou vendo aqui, não dá para notar muita coisa não, pessoal. Né, mas no olho vivo aqui, a diferença é bem gritante, cara. Né? Até que o azul, a gente percebe bem a diferença aqui. Mas o preto é muito diferente, pessoal. Aqui no olho nu tá praticamente cinza isso aqui. Né? Russo. Tá russão isso aqui, literalmente. Né? Mas aí o pessoal fala, mas é a diferença de preço, do papel de um pro outro, velho. Isso aqui é formato oversized. E, cara, se for contar aí os volumes, né? Somar os volumes separados aqui da secção de saga aqui, vou falar com vocês que eu acho que dá para comprar esses 3 ônibus, viu, pessoal? Né? Pega aí um período de promoção ali, alguma coisa do tipo aí, você paga esses 3 ônibus. Porque o preço da Panini é surreal, né? Então, basicamente é isso aí. Né? Aqui pós-fácil do Darwin Vincenzo. Aqui os últimos extras, né? Vieram aí nas últimas edições também da Panini. Aqui a lápis do Kelly Jones, cara. Processo de criação de uma página é magnífico, né? E bem, pessoal, tá aí. Material que eu acabei triplicando ao longo dos anos, né? Porque eu tenho a versão da Abril, né? Já tinha os ônibus e acabei pegando aí na saga também. Uma saga que eu gosto muito, né? As edições da Panini, sinceramente, eu acho que futuramente eu vou acabar vendendo, mas eu vou ficar só com esse material duplicado, tanto da Abril quanto do Omnibus. Eu acho que esses aí eu vou manter, não tenho intenção nenhuma de vender não. Bem, pessoal, no mais é isso. Muito obrigado a quem assistiu. Se gostou, deixa um like. Tamo junto, até a próxima. Valeu!